O jogo The Other King é um jogo fantasia de plataforma. O jogador joga como Luca, um rei que esqueceu quem é. Ele deve recuperar sua memória para impedir o rei Sebastian, seu arqui-inimigo, de escravizar seu povo. O jogo começa como um platformer 2D simples. À medida em que avança sua jornada, Luca encontra quadros que retratam fragmentos de sua vida e começa a recuperar sua memória. A cada lembrança que recorda, Luca começa a perceber comportamentos estranhos, como se fossem erros no seu mundo 2D. Esses erros vão se intensificando até chegar ao ponto em que Luca descobre a terceira dimensão. Nesse momento, a câmera do jogo, que reproduzia uma vista lateral, passa para trás do personagem na posição tradicional de jogos 3D em terceira pessoa. Ao enxergar seu mundo no modo 3D, Luca descobre segredos terríveis, que seu mundo é um jogo digital, que ele está sendo controlado por um jogador e que Sebastian está controlando o código do jogo. Essa quebra da visão de Luca sobre sua realidade será a premissa narrativa principal que justificará as quebras de quarta parede ao longo do jogo, tornando-o disruptivo tanto do ponto de vista narrativo quanto do ponto de vista do gameplay. Na primeira fase, Luca acorda e se vê preso no calabouço de um castelo. Ele não se lembra de quem é e nem onde ele está, ou como ele foi parar ali. O jogador então usa a mecânica de interação com o cenário para jogar a chave do calabouço para o Luca, que percebe a presença de alguém ali, mas logo ignora, ele pensa ser apenas sua imaginação. Quando o personagem Luca percebe a presença do jogador, ocorre uma expansão do círculo mágico, que a gente chama de percepção fora da mídia. Na saída do castelo, Luca recupera o último fragmento de memória, descobrindo que Sebastian, na verdade, é o seu arqui-inimigo e que provavelmente fora o responsável por tê-lo trancafiado sem memória no calabouço de seu próprio castelo. Preocupado com o que Sebastian deve estar fazendo com seu povo, Luca decide atravessar a floresta e encarar Sebastian a fim de impedi-lo. A cada memória recuperada, percebem-se tremores e alterações cada vez mais fortes no reino de Luca. Quando encontra sua última memória e se lembra dos planos de Sebastian, todo o cenário treme violentamente e a câmera muda sua posição, sai da vista tradicional de um plataforma 2D e se posiciona atrás de Luca numa posição clássica de jogos 3D em terceira pessoa. Assim, Luca e também o jogador descobrem a terceira dimensão, de onde é possível ver os bastidores do jogo. Quando Luca se percebe dentro de um jogo digital, ocorre uma contração do círculo mágico, a percepção sobre a mídia. Quando Luca se vê impedido de passar pela floresta porque o Sebastian está dificultando o seu caminho, ele encontra a janela do jogo e quando ele pula pela janela do jogo, o Luca cai na área de trabalho, o desktop do sistema operacional onde está rodando o jogo onde ele vive. O Luca não entende onde ele está, ou que universo é esse, mas ele confia no jogador. E como o Sebastian de alguma maneira sabia que o Luca havia escapado de sua prisão, estava fazendo de tudo para impedir sua chegada. O jogador, então, junto com o Luca, decide encontrar um atalho para restaurar o universo do jogo, navegando através dos arquivos do computador. O jogador, então, nessa fase, tem que manipular a interface gráfica do sistema operacional para chegar no código-fonte do jogo. Quando o jogo manipula suas próprias regras, o jogador também manipula elementos do jogo, ocorre mais uma contração do círculo mágico, que é a ação sobre a mídia. E com a ajuda do jogador, o Luca chega ao código-fonte do jogo e descobre que é dali que o Sebastian controla todos os elementos do universo onde ele mora. O jogador usa mais uma vez a mecânica de interação para auxiliar o Luca na restauração do universo do jogo e no final da fase o Sebastian chega ao código-fonte para impedir e destruir Luca de uma vez por todas. O Luca percebe que existe algum tipo de código capaz de reiniciar o jogo e que pode alterar a programação do Sebastian, mas para isso é necessário que o jogador digite um código secreto que vai estar em algum lugar externo do jogo, um documento de texto que está nas pastas dos arquivos. A busca pelo código é mais um desafio, porque o jogador tem que encontrar o documento escondido e decifrar o enigma do documento para conseguir gerar o código que vai reprogramar o Sebastian. Quando o jogador é levado a realizar ações em seu universo real, que terá impacto na gameplay e na narrativa dentro do jogo, mais uma expansão do círculo mágico acontece, que é a ação fora da mídia. No final do jogo, uma cutscene mostra Luca e Sebastian conversando nos bastidores do jogo, comentando sobre a última partida e sobre a performance do jogador. Nesse momento, a gente percebe que na verdade eles têm plena consciência de que são personagens dentro do jogo e que conhecem muito bem sua função. A ideia é que o jogador saia com essa sensação de que na verdade todos os personagens de videogame são conscientes de sua condição. Imagine como será a vida de todos os personagens com que já jogou. O que será que acontece com eles depois que o jogo termina? Quando uma obra causa esse tipo de impressão na sua audiência, capaz de ser transportada para diferentes obras e diferentes mídias, ocorre a última e máxima expansão do círculo mágico, que é a sangria transmídia.